Áudio às crianças, pois? Ou é aqui? Estamos sem áudio, crianças. Aí ou aqui? Não sei. Fugiu. Vamos lá, criançada. É? Só você? Tem mais gente aí, que tem mais crianças que eu sei. Jovens, adolescentes. Alguém mais? Bom, fiquem à vontade. Aqui na primeira sala tem o Babies com a tia Ju, que está lá no fundo. Depois tem o Kids 252, que está com a tia Susan. É você hoje? Não, quem que é? Ah, Adriana. Depois tem a tia Susan. Estou acertando? Eu sempre erro a sequência. E os adolescentes mais jovens tem Francine, que está lá no fundo também. Nós vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por podermos cantar na tua presença e o nosso coração entrega esse canto, essa música, essa letra, a expressão que tudo isso tem ao Senhor como louvor da vida e não só da voz, nem da letra, nem da música. O Senhor já nos ensinou bastante, ouvindo e cantando, eu tenho certeza. Agora, eu peço que o Senhor continue capacitando cada um que tem operado nessa igreja, pessoal do som, da música, do louvor, recepção, crianças, com o poder do Teu Espírito, que a Tua palavra, lida, conversada, explicada, ela seja morada em nosso coração. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Antes de entrar no tema de hoje, na semana passada nós tivemos um problema técnico com a gravação. E o Jackson, como sempre, realizando milagres, ele realizou um milagre e passou essa semana para mim o milagre que eu juntei com o vídeo, que foi gravado aqui, sem áudio. Foi outro milagre também, porque quem mexe um pouco de som sabe que juntar áudio com vídeo, com alguém mexendo a boca, fazendo mímica, é algo difícil. E acabou que a mensagem da semana passada, dessa série, Antes que a Casa Caia, onde nós falamos a respeito dos alicerces da casa, na direção da mutualidade e do propósito. A mutualidade só acontece quando a casa tem propósito, senão cada um começa a puxar para uma direção. Então subiu hoje, o áudio não está perfeito, mas foi o melhor que todos nós conseguimos fazer. O computador foi, o Alexandre trouxe ele aqui hoje, está funcionando e nós teremos a mensagem de hoje normalmente, tá bom? Hoje nós vamos falar de restauração. E para quem já restaurou uma casa, sabe que restaurar dá mais trabalho do que construir do zero, sair do chão. Mas às vezes nós não temos como começar do zero, ou não queremos, ou não precisamos, e então nos dispomos a restaurar. E nesse diálogo com o relacionamento familiar, nós atribuímos o papel da restauração ao perdão. Porque se eu quero restaurar qualquer relacionamento dentro da casa, eu preciso começar com o perdão e ao longo da nossa conversa de hoje eu vou explicar o porquê. E para poder explicar, trazendo uma reflexão bíblica a respeito e não uma percepção do Cláudio a respeito de perdão, são duas coisas totalmente diferentes, eu vou ler com vocês o texto de Colossenses, capítulo 3, de 12 a 14, sendo que para entender o que o apóstolo Paulo quis dizer nesse texto, eu vou, por assim precisar, ler os versículos anteriores, porque eu preciso colocar o texto dentro do contexto. Mas especificamente, Colossenses 3, de 12 a 14, diz assim: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo,
revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Vamos orar mais uma vez? Pai, através do poder do Teu Espírito, traz clareza aos nossos corações. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra não seja enviesada por outros temas, por outras narrativas, e que ela se torne clara, transparente aos nossos corações. E isso jamais acontecerá mediante a fala do Cláudio, mas só pode acontecer mediante o poder do Teu Espírito. Logo nós oramos e agradecemos pela Tua misericórdia nesse poder, em nome de Jesus. Quem esteve aqui semana passada vai lembrar que a recomendação bíblica é que pessoas cristãs tenham relacionamento com pessoas cristãs. Essa é a recomendação bíblica. Caso contrário, estaremos lidando com um jugo desigual. E segundo o apóstolo Paulo, na mensagem da semana passada, esse jugo fica pesado para quem já é cristão. Simplesmente porque há uma discordância de valores, os quais influenciam diretamente no propósito do casal ou da família. Esse texto claramente não se refere à igreja, não se refere, a relacionamento em termos de casais, mas pode ser usado quando nós entendemos claramente que essa premissa anterior, e que nós estamos falando de mutualidade e propósito entre pessoas ligadas a Cristo. E ainda que um não seja, Deus está de portas abertas sempre para receber o outro, e a família caminhar debaixo do mesmo propósito, na mesma direção e no mesmo sentido. Família que vem sofrendo perceptivelmente transformações agudas nesse período pós-pandemia. Os psicólogos terapêuticos estão cheios de casais que estão dando errado. E talvez, ouso dizer, já estivessem dando errado há muito tempo. Foi como revirar o fundo de um poço onde a poeira decantou a sujeira e ficou no fundo, mas começaram a precisar conviver mais tempo, a lidar com demandas que não tinham antes, fora o medo pessoal de tudo aquilo que foi vivido, seja pela realidade da pandemia ou pelo contexto imposto dentro da nossa vida. A questão é que essa reviravolta trouxe crises ou acentuou crises de relacionamento agudas dentro de casa, seja entre o casal, o pais e filhos e pais, ou o que seja. Hoje nós vivemos com esses efeitos claros na nossa vida, que ouso dizer que vão demorar muito tempo para se resolver. Entretanto, não cabe a nós ficarmos na inércia, e sim, conforme a mensagem da semana passada, construir uma casa ou um lar, como diz minha esposa com muita sabedoria, uma casa sem Jesus é só uma casa, com Jesus se torna um lar. Isso é fundamental para a gente que caminha com Cristo. Nós precisamos construir um alicerce do prédio que nós queremos que seja a nossa casa, e não estou me referindo à estrutura tijolo, cimento e telha, estou me referindo à rede, ao nosso relacionamento interno, pois a proposta é que duas pessoas com alicerces distintos unam seus alicerces, se tornem uma só carne, e isso é possível diante de Jesus. Nós vimos semana passada a respeito disso, e eu creio que Jesus até hoje é o alicerce de relacionamentos saudáveis. Reparem, abre parênteses, não estou dizendo uma casa sem problemas, não estou dizendo uma casa que não tenha brigas, não estou dizendo uma casa que tenha discordâncias, estou dizendo uma casa que queira construir relacionamentos saudáveis. Jesus é o alicerce. Dentro disso, hoje, a proposta é entender o que é restaurar. Afinal de contas, é possível sim restaurar uma casa. É claro, quem já fez o planejamento de restauração de qualquer parte de uma casa, seja um cômodo pequeno ou uma cozinha, sabe que a gente sempre gasta no mínimo o dobro daquilo que planeja. E na vida não seria diferente. A gente acha que vai resolver rápido o problema, apertando alguns botões, mas no decorrer a gente começa a perceber que tem mais curva e mais botões, alguns que a gente nem sabe quais são, que vão surgindo no meio do caminho. Mas é possível restaurar.
E para mim, qualquer restauração dentro de um relacionamento familiar começa com perdão. Perdão é a ferramenta essencial do começo de qualquer restauração. Porque é impossível duas pessoas que não se perdoam sentarem para dialogar. Porque ninguém entra em acordo se pelo menos não olhar olhos nos olhos, tirar o peixe fedido debaixo da mesa, colocar em cima da mesa e se perguntarem com clareza, como adultos que se espera ser, o que nós vamos fazer com esse peixe. Infelizmente, não dá para dialogar relacionamento por WhatsApp. É possível, mas não dá. Nem por rede social, mandando recado para o outro, dizendo que é para o marido ou para a esposa do vizinho. Também não dá. É possível, mas não dá. A partir do perdão, relacionamentos só se resolvem com diálogos de pessoas maduras e adultas. E para nós, discípulos e discípulas de Jesus, entendam pessoas maduras e adultas, pessoas alicerçadas em Jesus, à luz da mensagem da semana passada. Ainda que a gente sente e converse, problemas que estão há muito tempo dentro da nossa casa, eles podem se cristalizar de uma forma tão grande que é necessário apoio de uma terceira pessoa para que possa desemaranhar esse enrosco todo. Repito incansavelmente o ditado e o provérbio chinês: se você quiser saber sobre a água, não pergunta para o peixe, porque o peixe está tanto tempo dentro da água que ele não consegue discernir se a água é H2O, se a temperatura está mais gelada ou mais quente. E a mesma coisa às vezes dentro de casa, está tanto tempo no meio dos problemas de relacionamento que fica difícil discernir. Nós precisamos de ajuda psicoterapêutica, pastoral e de bons conselheiros, de pessoas maduras na fé, para nos ajudar a entender. Sendo que eu já aprendi nesses 20 anos de ministério pastoral e terapeuticamente também, digo isso com clareza, que nem pastor e nem terapia muda ninguém. Só muda quem quer mudar. Então os dois precisam querer ter apoio para isso. Só existe um tipo de pessoa em qualquer relacionamento que não aceita apoio, que é o orgulhoso. O orgulhoso não está disposto a baixar suas armas, não está disposto a abrir mão dos seus argumentos, está sempre achando que está certo. Mas também há um outro tipo agora falando para vocês, aquelas pessoas que já decidiram o que vão fazer e ficam dizendo constantemente para a outra que o gato está subindo no telhado, criando uma atmosfera de ameaça e até de abuso. Só pessoas orgulhosas não sentam para dialogar, e para sentar para dialogar eu preciso sentar e perdoar. Inclusive, essa é uma frase do profeta Isaías no capítulo 5, versículo 21, quando ele diz assim, que a aflição espera os que são sábios aos próprios olhos e pensam ter entendimento. Pessoas orgulhosas estão sempre aflitas. Pessoas cheias de si estão sempre aflitas. Quem tem a razão não precisa de outra pessoa, só precisa de si mesmo. Quem acha que sabe tudo não precisa de outra pessoa, precisa só de si mesmo. E tem hora que não é da nossa opinião que as pessoas precisam, elas precisam da nossa atenção. Mas eu só consigo dar atenção a outro se eu estiver disposto a entrar numa conversa, num diálogo, pronto para entender o outro. E sem perdão não tem como fazer isso. Sem perdão eu estou sempre armado, eu estou sempre pronto para dar o próximo tiro. E na hora que acontece algo mais grave, e saiu de casa, e sumiu, e pediu divórcio, e aí começa os meu filho meteu o pé da casa, como diz a gíria dos adolescentes, é porque a gente confunde com muita facilidade improbabilidade com impossibilidade. Tudo está mostrando que é possível acontecer, mas o orgulhoso, ele acha que é improvável que aconteça, até a hora que acontece. Eu posso atravessar 1000 vezes a mesma rua e jamais ser atropelado, e no momento de desleixo ou no momento de distração, o carro passar em cima de mim. Então cuidado para não confundir improbabilidade com impossibilidade, porque se você acha
que você vai resolver os relacionamentos da sua vida sem perdão, sentar, conversar e até pedir apoio, eu afirmo, sem medo de errar, vai dar errado. As possibilidades existem sempre. A improbabilidade, ela indica que é possível acontecer em algum momento, talvez no momento que você menos espera. Ninguém gosta de gente orgulhosa, nem Deus. Tiago fala isso com muita clareza na sua carta, capítulo 4, versículo 6. O orgulho, ele não é um sentimento ou um comportamento condizente com um discípulo ou uma discípula de Jesus, e se for, precisa trabalhar para mudar. Deus se opõe aos orgulhosos, e ao contrário do orgulho na Bíblia é a humildade, pois saber o quanto eu estou sendo orgulhoso ou humilde num relacionamento em que precisa-se de perdão é justamente a métrica do perdão. Pense nos assuntos que vocês estão, ou das pessoas que você já ouviu, ou talvez que você conheça, ou já tenha vivido como experiência, que foram motivo de discussão, discórdia e separação na vida de vocês ou na vida de alguém da sua família. Se foi com outro, você não tem como dizer, mas se você for honesto com você e eu for honesto comigo, eu vou ter que olhar com clareza e eu vou entender que eu fui orgulhoso em alguma coisa. Eu preciso abrir mão do orgulho, porque o perdão propõe sempre reconciliação, mas também pode propor distanciamento. Mas sempre começa com perdão. É diferente eu perdoar alguém e é diferente eu continuar no relacionamento com alguém. É diferente eu perdoar alguém e é diferente eu querer recomeçar o relacionamento com alguém. Mas para qualquer caminho que você vá, tudo começa com o perdão. Em Gênesis capítulo 13, versículo 18, Abraão e Ló se desentenderam. E no livro de Gênesis, na vida de Abraão, há 4 altares erigidos, ou levantados, ou erguidos. E um dos altares foi justamente nesse momento, num lugar chamado Hebrom, cuja tradução mais específica do hebraico é o altar dos amigos. O perdão, ele faz amigos. A falta de perdão só traz amargura para o coração. Depois que eu me torno amigo de alguém, eu preciso depois decidir que caminho eu quero tomar com esse alguém. Abraão e Ló foi assim com eles. Não discordaram. Abraão chamou Ló e falou: para que lado você quer ir, meu sobrinho Ló? Nós não vamos brigar por causa de água, por causa de poço, nada disso. Ló falou: quero ir para a direção de Sodoma e Gomorra. Fez uma péssima escolha, para quem conhece a história. Abraão, ok, beleza, eu vou para o outro lado. E ergueu-se em Hebrom um altar em homenagem àquele acordo feito com perdão. E o acordo deu tão certo, e isso a gente precisa trazer para a nossa vida, que quando Ló passou um aperto lá em Sodoma e Gomorra, quem que foi salvar? Foi Abraão. Tudo começa com perdão. O perdão é a métrica, e se você quer se reconciliar e mesmo se distanciar de alguém, você precisa aprender a perdoar. Não são poucos, meus amigos e minhas amigas, os relacionamentos que chegam a mim para cuidado, seja por aqui, seja lá pelo meu tratamento psicoterapêutico, não são poucos, que estão dando errado porque pessoas vieram de outros relacionamentos e não se curaram do anterior. E nesse não se curaram do anterior, vem para esse achando que vai acontecer de novo, ou vem para esse acusando o atual ou a atual de coisas que ele nem fez, mas na verdade é uma raiz de amargura por falta de perdão profunda no seu coração. E quando Paulo começa a trabalhar perdão, nesse texto de 3, 12 a 14, ele parte de uma premissa, que está lá no capítulo 3, versículo 1. Leiam comigo. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Eu deixei em outra cor. Mantenham os olhos fixos na realidade do... Pessoas em Cristo têm que resolver problemas a partir dos paradigmas, dos valores, das virtudes de Cristo. Se quiser resolver de outra maneira, não vai dar certo.
Então Paulo, antes de falar de perdão, fala assim, olha, vocês precisam olhar para esse problema, sair da cena e olhar de um outro patamar. E esse do alto é tão interessante que a palavra propõe assim, uma realidade superior, acima da... todo mundo sabe que Deus não está na lua, né? Está claro isso para todo mundo, Deus não está na lua, tá bom? Era uma forma de dizer, para simbolizar uma mudança de realidade. Dessa realidade, que é a realidade do reino, ele está falando de uma cosmovisão, ele está falando de princípios, de valores, de virtudes. Dentro desse conjunto de virtudes, olhe para vocês com esses olhos dessa direção. E pessoas que caminham com Jesus, num relacionamento que está tendo problema, precisam sair da realidade, senão vai ter só discussão. Então Paulo, nos versículos 2 e 3, ele vai dizer assim, além de olhar, olha o que ele fala agora, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Então, quando você sair dessa realidade e olhar para esse problema que você está vivendo na sua casa, a partir daquilo que Jesus diz ser a vida, comece a raciocinar o problema com os valores de Jesus, com os valores do reino. Muda de mentalidade, porque se você não fizer desse jeito, a única coisa que sobra para você é briga, e na pior das hipóteses, um divórcio consensual ou até litigioso, porque você não soube se abstrair do problema. Não é fácil fazer isso, tem emoções, tem sentimentos, mas Jesus nos convida a amadurecer nele, justamente para que na hora que você não tiver mais recursos, seu mecanismo de defesa principal é assim, opa, eu preciso me acolher em Jesus, eu preciso me esconder debaixo de Jesus, eu preciso me colocar diante de Jesus. Mesmo, gente, eu ouso dizer também por experiência, que mesmo quando uma das pessoas fazem isso, seja o perdão motivador de reencontro ou de distanciamento, as coisas são mais leves. Aí Paulo anda um pouquinho mais com a gente e começa a nos trazer outras orientações. Versículo 10 de Colossenses 3. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a eles. Eu preciso sair, eu preciso sentar, eu preciso sair, eu preciso pensar e eu preciso me comportar. Revestir é isso. Eu preciso adotar um outro comportamento. Aí está passando lá na novela Pantanal, o cara dando um tiro de garrucha no outro, então eu vou me comportar do mesmo jeito no mesmo relacionamento, eu vou dar um tiro de garrucha no outro, não dá certo. Eu preciso sair da cena, eu preciso ir para o alto, eu preciso pensar e eu preciso me comportar, porque eu ganhei uma nova natureza, porque aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criação. Eu tenho que agir como nova criação. A palavra revestir-se, ela significa justamente adotar características, virtudes e intenção do reino de Deus. E a briga com a nossa natureza é incessante quando as coisas estão ruins, também já falei várias vezes, vale a pena repetir, tudo aquilo que a gente menos tem quando está num grande problema é empatia. E eu preciso encontrar empatia. Revisto, eu saio da cena, eu penso da forma do reino, me comporto da forma do reino, e a primeira coisa que Paulo diz para que nós temos que fazer é resistir, porque tentação vai vir. Quando a gente está desgostoso, a grama do vizinho, ela fica uma maravilha, até a gente descobrir que a grama do vizinho é artificial. A tentação está aí, esperando a oportunidade. Mas a palavra de Deus nos garante, se a gente resistir, você passa por isso. Os TikToks da vida, os Instagrams da vida, os WhatsApps da vida, dão 1000, e outras coisas da vida, dão 1000 oportunidades para que eu não resista. Mas se eu saio, se eu penso, se eu me comporto, eu faço o que José fez.
eu não negocio com a tentação, eu fujo dela. E na mesma direção, na direção contrária, Paulo vai dizer logo em seguida, Tiago, vai dizer logo em seguida, aproximem-se de quem? De Deus. Busquem a Deus. Antes de buscar o advogado, busquem a Deus. Antes até mesmo de buscar o pastor, busquem a Deus. Antes de ir na terapia, busquem a Deus. Porque o Tiago afirma que quando eu me aproximo de Deus, quem que se aproxima da gente? As nossas armas não são as mesmas armas que qualquer ser humano usa, afirma o apóstolo Paulo. Elas são espirituais, capazes de destruir fortalezas, diz o apóstolo Paulo. E nós queremos enviesar o que o reino de Deus é na nossa vida por tudo aquilo que a gente vê nas redes sociais, televisão e tudo mais que você queira escolher, sei lá mais o que. Nós precisamos resistir, mas eu só consigo resistir, gente, eu vou ser muito franco, se eu me aproximar de Jesus. Lembra do versículo anterior? Eu tenho que ficar cada vez mais parecido com quem? Com Satanás ou com o Criador? Com o tentador, com a tentação. Tem gente que gosta de parecer nem o tentador, a tentação, né? Eu vou tentar a vida dos outros agora. Uma vez eu ouvi assim a pessoa falar, agora que eu perdi, eu vou tentar marido de todo mundo. Isso tem de monte. A gente tem que tomar cuidado para não parecer com a tentação também. Eu vou dar risco, vou dar a forra. Vou dar o troco. Vai ver só, não me valorizou até agora. Vou entrar em 3 academias de crossfit. Dieta. Aí aparece lá, né? Em época de campanha, enquanto casado ou casada, não estou falando só das mulheres, dos homens também, que hoje para mim é tudo igual nesse pé. Em época de campanha como essa que estamos vivendo, a melhor roupinha que usou foi a camiseta do político predileto. E de vai Brasil. Mas precisou acontecer algo assim. Aproximem-se de Deus. Porque Deus não gosta de mente dividida. É isso que diz Tiago. Não divida sua mente com as outras narrativas. Todo mundo entende o que eu quero dizer quando eu falo narrativa? Está claro isso? As outras propostas de vida que tem aí sobrando. Não estou falando para ninguém virar alienígena. Vocês me conhecem o suficiente para saber disso. Mas eu tenho que dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Não adianta eu querer colocar em algo tão fundamental que faz parte da aliança de Deus com a humanidade, que é o relacionamento dentro de casa, a família, o lar. Não dá para eu colocar isso dentro do ambiente de César ou medir como ambiente de César. Essa é a causa dos problemas enormes que nós estamos tendo sociais hoje em dia. Não preciso nem entrar nesse gênero agora. Mas a gente não. A gente precisa olhar de cima, pensar de cima, agir como de cima, fugir daquilo que divide e nos aproximarmos da única coisa que nos une, que é o Senhor. Uma mente dividida entre 2 ou mais reinos é incapaz de tomar uma decisão clara. E indo para o final aqui da minha fala essa noite, a primeira coisa que Paulo nos ensina é assuma a sua identidade. Colossenses 3,12, Paulo está dizendo assim para a gente: visto que Deus os escolheu para ser povo santo e amado, revistam-se, comportem-se. E ele vai nos encher de adjetivos que nós podemos juntar com outros adjetivos, talvez em Gálatas, capítulo 5, 22, conhecidos como fruto do Espírito. Então, quando eu for tratar com o outro, primeira coisa que eu preciso ter, compaixão. O que era compaixão na época de Paulo é o que a gente hoje chama de empatia. Eu preciso estar disposto a ir para ouvir. E Paulo, no outro texto, ele fala que a gente tem que sempre estar pronto para falar e tardio para ouvir. Não é assim que ele fala? Vocês estão tão quietos que eu estou achando que vocês estão concordando com o que eu acabei de falar. Paulo fala que a gente tem que estar pronto para e tardio para... Mas essa língua... Não precisa nem fazer tatuagem, às vezes, para dividir em 2. Nós precisamos nos dirigir ao outro com compaixão. O que está te incomodando? Por que você está assim? O que eu posso fazer para poder te ajudar? Qual é a minha parte no seu problema? Essa pergunta é poderosa, hein? Qual é a minha parte no seu problema? Compaixão.
Paulo vai dizer que nós temos que ir com bondade, não para dar o troco. Não é ir lá conversar, bom, já preparei todas as garruchas, como disse agora há pouco, agora é só escolher qual que vai ser o primeiro tiro. Não é isso, vai com bondade, vai para resolver. Porque tem gente que entra em discussão para ganhar o problema. Não é ganhar, ninguém sai vencedor dessa história. Vá com humildade, deixa o orgulho para lá, vá com mansidão. Tem gente que já chega para resolver problema gritando, já viu isso? E tem gente que perde a razão, eu vou chover no molhado, né? Mas perde a razão gritando. Não é sobre o que se fala só não, é como se fala. E nem sempre são as palavras que falam, às vezes é a postura, é a forma que eu chego, os passos. E recentemente, numa aula de neurociência, um professor me ensinou algo que mudou minha forma de entender, a minha forma de se comportar. Não são só os pensamentos que mudam o movimento muda os pensamentos também. Tem um nome difícil de falar, agora esquece. Mas a forma que eu me mexo altera a minha forma de pensar. Então, se eu já saio batendo o pé, se eu já saio falando um pouco mais grosso, se eu já saio empinando o peito, isso vai mudar meu diálogo mental e eu já não chego nem com bondade, nem com humildade, nem com mansidão, muito menos com compaixão e nada de paciência. Eu preciso vestir a identidade do reino. Cláudio, mas eu estou com aquele negócio. Então vai dar uma volta, meu amigo. Vai respirar, dá uma volta no quarto. Pega a bicicleta, anda, sabe? Mas uma volta no quarteirão não dá, não, vai até Tatuí e volta. Vai lá. Mas assim não vai dar certo. Daniel Goleman ensina uma técnica para voltar ao normal excelente. Dica rápida, não estão nem pagando a sessão para isso, tá? Inspira contando até 6, segura o ar contando até 4 e solta o ar contando até 6. Faz isso 10 vezes e você vai ver que acaba esse... E aí vai e conversa. Não adianta resolver no calor. Por mais que você queira ser sincero ou sincera, isso não tem a ver com sinceridade. Isso tem a ver com compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, que faz parte da identidade dos discípulos e discípulas de Jesus. E por fim, o apóstolo Paulo vai falar, lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem, e aqui o verbo está no imperativo para complicar mais a minha vida. Para complicar mais a minha... Aqui ele complicou a minha vida, não sei se complicou a minha ele complicou quando ele falou devem no imperativo. Ele não falou para eu escolher se eu quero perdoar. Ele não me deu a opção para perdoar. Ele falou assim, lembra bem o que Jesus fez por você. Eu vi aqui lendo esse texto, o apóstolo Paulo apontando o dedo para a minha cara e falando assim, veja, lembra de quem você é. Você está se achando o quê? Olha para você aí, tá batendo no peito agora o quê? Sabe de onde eu te tirei? Sabe aquelas coisas de filme? Eu vi de onde, eu sei o que você fez no verão passado. É isso que Paulo está fazendo aqui. Eu sei o que você fez no verão passado. O que está cantando assim, está com essa crista elevada aí? Lembrem-se disso, que Jesus perdoou você como você é. Então você tem que perdoar os outros. E o primeiro texto dessa noite aqui nesse lugar, qual foi? Vocês talvez não lembrem o texto, mas vocês lembram o título do texto. O que nós oramos aqui hoje? A oração do Pai. E na oração do Pai Nosso, em uma das frases, diz assim: perdoe, ó Deus, as nossas dívidas, como nós, na mesma medida que nós perdoamos as dívidas dos outros. Vocês esqueceram? Paulo está dizendo, você esqueceu de onde você veio, Cláudio? É como se Paulo, nesse texto, ele estivesse nos fazendo essa noite uma única pergunta. Qual é a sua responsabilidade naquilo que você quer mudar? Quando eu começo
uma reconciliação, seja para retornar relacionamento ou me distanciar de relacionamento pelo perdão, a pergunta primeira que eu tenho que sentar e me fazer, que eu gostaria que vocês guardassem aqui essa noite, é essa: qual é a minha responsabilidade no que eu quero mudar? Porque a balança não pesa de um lado só não, gente. A balança sempre pesa dos dois lados. É que do nosso lado a gente acha que o outro é mais pesado. E nós temos um monte de adjetivo para o outro lado que nós também temos e não queremos colocar no nosso. Eu preciso parar e pensar qual é a minha responsabilidade no que eu quero resolver. Aonde que eu tenho que entrar com humildade? Onde eu estou sendo orgulhoso demais? Eu estou aqui subindo para uma outra perspectiva para resolver a questão. Eu tenho pensado nesse problema no viés do reino. Eu tenho me revestido de alguém que caminha com Jesus cada vez mais. Eu estou disposto a entrar com compaixão, bondade, paciência, para resolver a questão. E, gente, independentemente da direção que vai tomar o assunto daí para frente. E aí eu começo a viver a restauração do perdão nos relacionamentos que eu tenho dentro da minha casa. Em geral aqui eu me referia a cônjuges, né? Mas serve para filho com pai também, serve para todo mundo. Até para o seu trabalho, se quiser isso serve. Mas aqui, como o nosso assunto é antes que a casa caia, eu espero que todos nós aprendamos a perdoar, nos revestindo de um coração humilde, priorizando o perdão como uma solução saudável, assumindo as virtudes da identidade do reino, abrindo nosso coração para compreender o outro e lembrando-se que nós fomos perdoados a ponto de iniciar novos acordos pelo viés e pelo caminho do perdão. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pelas verdades contidas na Tua Palavra. E pela fé nós cremos que essas verdades são Tuas. E pedimos misericórdia a Deus. E pedimos que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, a nos revestirmos das virtudes, das características do Teu reino. E assim, ó Deus, possamos, em nome de Jesus, fazermos acordos familiares corretos, conforme o que o Senhor espera da vida dos Teus discípulos e das Suas discípulas. Traz paz ao nosso coração, mediante o poder do Espírito do Senhor, para que a nossa casa honre e glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.